Agora o momento esportivo no programa de hoje. Falei bonito. Atualizando as novidades da primeira divisão do Campeonato da Fofoca essa semana. Eu sempre quis fazer jornalismo esportivo, gente. Tá vendo? Tô me realizando. Agora é a oportunidade. Agora é o momento. Essa semana o jogador de futebol Jô, que jogou no Corinthians, se envolveu em uma polêmica. E ontem as coisas ficaram um pouco mais feias do que já estavam. Ai, credo. Nossa, que mudança. Não, e é engraçado você falar que Skank jogava no Corinthians, né? Porque parece até que é uma coisa distante, assim. E era até quase anteontem, né? Há pouco tempo. Eita. Até ele ser flagrado num bar, né? Bebendo. No pagode lá. Bem tranquilão. E no outro dia ele faltou um treino. Parece que ele deu perdido entendi. três dias, né? Não 3 foi. dias sumidão. Mas partiu dele, né? Então vamos amenizar que não foi o clube que foi lá e fez uma retaliação e falou, tá demitido. Ele marcou uma reunião com o clube depois que essas imagens vazaram, né? Que ficou notório que ele estava se divertindo ao invés de trabalhar. E aí eles fizeram uma reunião e ele abriu mão. O contrato dele ia até 2023. Ele abriu mão de tudo que ele receberia até 2023 para romper de forma amigável o contrato, exatamente. Então, os dois encerraram e ele está aí à disposição procurando um novo time, mas enquanto procura um novo time, ele também parece que está procurando problema. Eita. É problema atrás de problema, porque ele se envolveu numa história aí já no campo pessoal, não no campo profissional, né? E que envolve a mulher, ou melhor, ex-mulher, já que foi anunciada a separação também. Envolve uma amante. Que é uma digital influencer. Exatamente. E envolve a gravidez dessa amante. É uma história assim, ó, cheia de pontas, de arestas e que acabou explodindo. O que acontece? Há algum tempo já, alguns dias, logo depois da rescisão do contrato do Jô, surgiu um escândalo de que ele teria engravidado a amante. Certo. Então até aí a gente tinha o Jô casado e a gente tinha o Jô com uma amante e uma gravidez ali em andamento. Mas depois que ele deu o perdido dos 3 dias, ele não meio que deu um encerramento no matrimônio dele, não? Então, esse é outro perdido. O Jô foi um rapaz de perdidos. Vamos recuperar esse perdido. Então vamos nessa linha de raciocínio aí. Porque esse perdido foi agora, que ele encerrou o contrato com o Corinthians. Só que lá no ano passado, no final do ano passado, o Jô ficou desaparecido. Não sei se vocês lembram, eu contei isso aqui, né, Judite? Nós falamos. Ela ficou família preocupada, ficou preocupada, a esposa preocupada, todo mundo preocupado, porque o Jô tinha sumido. Ninguém sabia dele. Chegaram a procurar a polícia, porque estavam realmente preocupados. E aí, 3 dias depois, ele apareceu, estava na festa de um amigo, disse que se deixou levar pelas influências. E aí, ele, na época, fez um post, inclusive, anunciando a separação, dizendo que, a partir daquele momento, os dois iam seguir, ele e a esposa, né, a Cláudia, iam seguir caminhos diferentes. Sozinhos, né, cada um sozinho. Mas depois eles até que ensaiaram ali um retorno, ficaram nesse vai e volta. Nesse meio do campo é ótimo, né? Tá ótimas referências, tá? Muito bem, eu tô ótimo. Tá só golaço, só golaço. Ele teve esse relacionamento, a gente não sabe há quanto tempo ele estava nesse relacionamento, mas é um relacionamento que ele manteve enquanto era casado. Então não foi só nessa fase de, tô separado, deu errado ali e tal, arranjei outra pessoa. Não. Ele realmente mantinha esse relacionamento já há mais tempo. E aí agora, logo depois que a rescisão dele foi anunciada, veio à tona também a gravidez da amante. Ela estaria grávida e as pessoas começaram a ligar, associar e dizer que o pai era o Jô, né, com quem ela teve um relacionamento. Não estava mais vivendo um relacionamento com ele, mas tinha um relacionamento recente. Começaram a apontar ele como pai. Ela foi procurada, negou que ele fosse o pai. Ele, a princípio, negou também, disse que isso não tinha cabimento. Ela chegou a usar essa expressão, acho, não tem nexo nenhum. Não tem nexo nenhum, não. E ficou nessa de negar. Até que o Jô deu uma entrevista pro Léo Dias. Ô, Léo Dias, beijo pra você. Tá em todos. E aí ele disse pro Léo
que estaria disposto a fazer o exame de DNA. Oi? Aí o sangue ferveu, hein? Oi? Eu Ó, estou disposto, eu não tô aqui pra negar, eu estou disposto. Então, tipo assim, ela podia estar saracoteando por aí, é isso que é, ele quis dizer? bom, eu entendi Foi isso. também. E ela também. E ela também. Aí, Certinho. gente, aí a coisa... Jogou no ventilador. Nossa, aí a coisa Ficou feia. ficou feia. Por quê? Ela, a amante, A que é Maiara. a Maiara Kideroli, ela tava quieta. Tava quieta, perguntava se era dele, ela negava, ficava sossegada, tava quieta. Quando ele falou isso, mas veio uma ira nessa mulher, mas uma ira que vocês vão ver agora. Tem Aí, vídeo dessa parte, Tem não tem? vídeo, porque Ai, eu aí quero ela ver. foi às redes sociais pra falar, olha, eu tava calada, mas agora não dá mais. E aí ela solta o verbo e conta a parte dela da história. Então vamos ver. Vamos ver, a gente Vamos separou ver. esse vídeo, só sente a ira da moça, tadinha. Eu tô aqui orando pra Deus, pedindo pra toda essa confusão acabar, pra que eu viva a minha vida, eu e meu filho, tranquilamente, pra que tudo dê certo, pra que essa confusão passe de vez. E aí, quando penso que não de surpresa, eu vejo que o pai do meu filho resolveu falar pro Léo Dias que ele está disposto a fazer um DNA. Como se eu não soubesse, como se ele também não soubesse que ele é o pai do meu filho. Eu, esse tempo inteiro, fiquei tranquila, escutei tudo que ele me falou para poder falar, fiz tudo que ele queria. Fui totalmente pressionada, mas fiz, porque ele tem uma carreira pública, ele é uma pessoa pública. Fiz isso por ele, até porque eu já não estava mais com ele. Quando saiu que ele tinha voltado com a mulher dele, a gente já não estava mais junto. Eu tinha terminado com ele, eu descobri minha gravidez depois, que a gente já não estava mais juntos. Só que agora, com essa nota, eu não ia ficar quieta, porque ele tá dando a entender que eu não sei quem é o pai do meu filho. E como se ele também não soubesse quem é o pai do meu filho. Um teste de DNA é pra saber quem que é o pai, né? Se ele tivesse só negado, ido viver a vida dele tranquilamente, tá tudo bem. Ele ia assumir o filho dele, a gente ia fazer nossas coisas no particular e ele ia viver a vida dele e eu ia viver a minha tranquilamente. Só que não foi isso, né? Ele quis limpar a imagem dele, quis a minha imagem. Em nenhum momento ele veio conversar comigo pra ver se eu aceitava um negócio desse, fazer um teste de DNA, sendo que ele sabe que eu estava com ele, a minha família sabe que eu estava com ele. O que eu combinei com ele foi só negar. Só negar. Eu negar que ele é o pai, ele negar que ele é o pai e tudo mais. Porque eu não sou obrigada que as pessoas saibam que ele é o pai do meu filho. E ele também não é obrigado só porque ele é uma pessoa pública que as pessoas saibam se ele é realmente o pai ou não. Então, nós optamos por não falar que ele era o pai. E negar. Ponto. Pela minha segurança, pela segurança do meu filho. Pronto, parece que tinha um acordo ali, só que ele vacilou, só que, né? já viu aquele negócio da mentira tem perna curta? Exatamente. E os antigos falavam? Aham. Gente, não existe essa de negar, porque, ok, pode até funcionar nos primeiros capítulos, só que depois desanda, exatamente porque, como ela afirmou, ele é uma figura pública. Então, como é que se sustenta uma mentira dessa? Ou ele ia assumir essa paternidade apenas, sei lá, financeiramente, sem nenhum contato. Porque se está previsto um contato, se ele quer ser pai da criança, não tem como evitar. Tem a que gente... registrar, tem que sair para. E as pessoas iam ficar sabendo, iam ver juntos, não tem jeito de esconder uma coisa dessa, né? Então podia funcionar ali no primeiro momento, sei lá, para baixar a poeira, né? Para eles pensarem melhor no que fariam. Mas a longo prazo isso não ia dar certo. E não deu já a curto prazo, né? Porque logo que eles começaram a ser pressionados sobre essa história, ficou difícil negar. E nessa de ficar difícil negar, o Jô acabou falando, né? Mas você tá negando, mas não é? Porque se alguém nega, o que o outro fala? O que o outro pressiona? Fala, não, mas você tem que fazer um exame de DNA pra saber. Eu senti que a Maiara ia segurar. Eu acho que ela não falaria se não fosse a declaração do Jô. Exatamente. Ela só virou o vespeiro porque ele... Só que vai ficando complicado negar, né? Porque uma mentira leva a outra e aí você vai se embolando. Não, podia esperar um pouco mais. Que é o mais. tal do exame de DNA. O exame de DNA soa como uma tentativa de continuar mantendo a mentira. Né? Eu nego que é pai, mas eu não posso só negar sem dizer aqui, né? Sem dizer que eu teria responsabilidade se fosse meu. Então quer fazer bonito, é igual ela falou. Limpou a imagem dele, quis fazer bonito. Jogou na dela. E jogou na dela, exatamente. Maiara.
E aí ela acabou entregando mais. Ela falou um pouco mais? mais da relação dela com o jogador? Exatamente. Acho Porque aí, Nossa Senhora. essa história de amante, aí tem gente que fica querendo passar pano, né? Aham. Ah, é amante, mas porque foi ali no momento, porque o casal tava nessa de vai e volta, né? Terminar, depois voltar e tal. Então, às vezes, é amante porque pegou esse período. Não, ela. Assim de tempo. Pois ela foi muito clara em dizer que Categórica. estava com o jogador e que sabia, né? Não era nem inocente na história, não. Assume a culpa dela também de estar numa relação sabendo que ele era Ainda casado. estava casado. Vamos ver? Eu não estou me vitimizando, não estou pagando de santa, porque quando eu conheci ele, sim, ele tinha uma outra pessoa. No começo eu não quis ficar com ele, ele me chamou para ir para a China, eu não quis ficar com ele, eu não fui para a China atrás dele. Ele ficou me infernizando durante quase 8 meses atrás de mim, até que um dia cedi, era mais imatura. Acabei cedendo e fui. Ele estava no relacionamento ainda quando eu me envolvi com ele, sim. Errei nesse ponto, sim. Só que depois ele deu a nota falando que estava separado, que estava tudo bem, tudo mais. Ok. Olha, tem um detalhe que a gente ficou sabendo Eu além... posso falar que eu tenho vontade? Vamos Ué, na não ordem. sei. Vai, Eu tô com muita vontade de falar um negócio. Abre aspas. Fala, Judite. Recebendo Cuidado. de volta que plantou. Pronto. Fecha aspas. Bom, tem um detalhe que a gente ficou sabendo aqui também, que eu acho que dá uma apimentada ainda mais nesse esquema, nessa treta toda. Nós ficamos sabendo que o jogador desfez uma vasectomia e sabia dos perigos da gravidez. sabia dos riscos. Não, eles tinham inclusive a intenção de formar uma família. Desfazer uma vasectomia é para quem quer formar família. Não é? É pra quem quer engravidar alguém. É. Né? Então essa história aí de a culpa é da mulher, nesse caso ainda fica muito claro que essa culpa é dividida. Que não tem essa, né? A mulher não engravida sozinha. Então, é golpe da barriga, alguém participou, né? Não é de um agente só, não. Vamos ver o que ela falou. Que fiz aquilo não, porque ele tinha vasectomia e ele desfez a vasectomia dele e continuou tendo relação comigo sem proteção do mesmo jeito. Eu falando pra ele que eu não tomava remédio, que eu não tinha DIU, eu falei, vamos ainda no médico, eu quero pôr um DIU e tal, e não sei o que. Ele, tá bom. Acabou que não fui, porque o meu convênio era lá de Araçatuba. Enfim, eu falava pra ele, cuidado, e a pessoa não queria tomar cuidado. Então não vem colocar a culpa em mim, não, porque ele sabia dos riscos, Inclusive, tenho conversas com ele. Ele falando assim, calma, amor, paciência. Um pouco mais de paciência, que a gente vai ter o nosso filho, a gente vai construir a nossa família. E agora vem falar que vai fazer testes de DNA, como se eu não soubesse quem que é o pai do meu... Todo mundo da minha família pensando o quê? Que eu não sei quem que é o pai do meu filho. Pelo amor de Deus, né? Mas a família não conhece muito bem ela, então, né? Não. Ou conhece muito bem. Não sei. Também. Mas... Sabe o que me incomoda no discurso dela? Eu errei, eu sabia, mas não vem um remorso, não vem um pedido de desculpa. A vida, entendeu? Tipo, a vida é assim mesmo, eu sabia, mas eu me apaixonei, eu me deixei levar. Não, a gente tem que ter responsabilidade, né? Não veio remorso, mas a ira veio com tudo. A ira veio. A ira veio com tudo. E você acha que tá pouco? Tem mais lenha pra essa fogueira aí. Mas não é possível. Tem. Porque, que é? além disso, ela ainda expôs alguns prints de conversa com o jogador. Tem nudes? E com a esposa dele. Não sei se tem nudes, não. Olha lá. Tá aí. Ó, dá pra gente ver aqui, ó. Eu já disse 1000 vezes. Quer que lê tudo ou só lá? Só onde O sublinhou? Cinza é quem? Ela ou ele? É mais uma coisa. Mais uma coisa, né? O Léo Dias veio me mandar mensagem, passou até o céu dele, e eu nem respondi. Pra você não falar de novo, e aí não dá pra saber o resto, né? Porque não tá ali. Obrigado. Por mais que você não acredite, eu acredito no teu caráter. Então, assim, ela disse que o Léo Dias chamou pra conversar, que ela nem respondeu, pra não dar corda, né? E ele falou, eu acredito no seu caráter. Aí ela fala, você já disse 1000 vezes que sabe que o filho é seu, mas se você quiser, eu já posso fazer o DNA na barriga, caso você não aceite. Aí ele responde, eu já disse 1000 vezes e não preciso fazer,
Até porque sempre confiei em você, então tá tudo bem. O acordo, vamos ver qual vai vir e tentaremos entrar em um acordo. Nossa, É. nem escreve direito. Aí depois ela fala, hoje eu olho pra você e sinto que engravidei de um estranho. Aí ele fala, ok, mas eu acredito em você, obrigado mais uma vez, boa tarde. Nossa, Ok, obrigado, valeu. Obrigada, boa tarde. Passar bem, Boa meu tarde, advogado até a vai entrar em próxima. contato. Quase mandou um atenciosamente. É. Aí agora é a Cláudia, A Cláudia, que é a Que é a- ex-esposa do Jô, certo? ex agora, Ex né? Mas agora. que era esposa do Jô Na época. durante todo esse período aí, né? E aí ela fala, você é uma e faz um xingamento, né? Faz esse jogo sujo. Eu jamais esconderia o pai do meu filho, mesmo que ele fosse casado. Sua pi. Aprenda a ser mulher. Enfim, Responde pi. mensagem oculta com base nas suas preferências de palavras ocultas. Não entendi essa última Eu parte. acho que é Essa é uma configuração. enigma. É configuração. Não sei. E essa agora, hein? Aí é ela conversando com ele, né? Porque o Jô chama João, né, gente? Ah, é? Sabia Mas não. vamos fazer, cara. É, o nome de batismo dele, né? Aí tá lá, ó, me perdoa, mas aquele abraço ainda me diz muita coisa. Eu ainda te amo. Né? Isso é ela dizendo, né? Ah, Nunca faltou amor, mas você fez sua escolha. Aí ele falando, posso ter sido um pouco frio, mas precisava, pois eu te amo e quero tua alegria e felicidade. Não entendo como alguém que ama faz tudo isso, mas ok, seu jeito de amar. Aí ele coloca, você vai entender lá na frente, aquele abraço foi forte, eu senti uma coisa muito forte. Aí ela comenta, né? Eu não estou me vitimizando, mas nunca foi só uma aventura. Ou realmente existia amor, ou eu fui muito bem enganada. Ó, vítima. É porque existe amores que são, não sei se é justo a palavra, mas que são corretos, né? E tem amor errado, né? Amor Tem bandido. aqueles que você não precisa ir lá ficar cutucando. mas ué, eu, gente. e tem coisa que muda de acordo com a circunstância também, gente. Vocês não acham? Exatamente. Agora, né? Agora ele Mas viu enganada mesmo, eu acho que foi a mulher dele, Cláudia, no caso, né? né? Com Porque certeza. ela foi muito bem enganada. Os não outros sei. eram adultos, eu sabia muito bem onde estava se metendo. Exatamente. A Maiara foi pra rede social também e falou o ponto de vista dela sobre o caso. Ela todo, falou. né? E depois, quem foi falar também foi a Cláudia. Porque a Maiara falou tudo que Falou quis. tudo, desabafou. Explicou, contou, admitiu, assumiu, sem remorso, mas assumiu. E aí agora a Cláudia, né, a que é ex-esposa. a ex-esposa, também foi às redes sociais dela para comentar. Diz que não queria se envolver, mas que tem um momento que não dá, né? Que a gente ficar precisa, calada. que não dá para ficar calada, exatamente. Que no caso é agora, né? Por E isso ela, que como uma gravou. mulher que sempre demonstrou muita força, ela dizendo, né, que ela é esse tipo de mulher que encoraja muitas outras mulheres e tal, então que ela precisava também se posicionar nesse momento. E aí ela também fala, né, sobre a visão dela dessa história. Vamos ver. Agora a fala da Cláudia. Boa noite, pessoal. Olha, eu vim aqui, mas vai ser uma vez só, não vou vir mais, não vou falar mais. Mas como eu sou uma pessoa que eu me posiciono, o que eu posto, que eu sou forte e corajosa, eu tenho que ser forte e corajosa nessa hora também. Venho aqui dizer para vocês que eu não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho é dele, e se o filho for dele, não vai ser meu, é dele, a responsabilidade é dele. E assim, eu tentei onde eu pude, eu fui forte até onde eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude. Eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu saio como vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho 2 filhos lindos, eu casei. Eu fiz tudo certo, tudo que uma mulher sonha em fazer, em ter, eu tive. E quem perdeu foi ele, eu não perdi nada. Então, por favor, não fale mais esse assunto comigo, por favor. Certíssimo, Cláudia, falou bonito. Acho que foi um ponto final muito bem colocado. Um ponto final para ela, né? Pra ela, porque esse BO do Jô Exatamente. vai longe. Esse é igual ela falou, né? As pessoas vêm para ela para perguntar sobre o filho. E a resposta dela é muito simples. Se o filho é dele, não é meu. Pronto. Né? Então, tô Fez- fora. Tô Fez com fora. a outra. Bom. Mas é uma vida, né? Tem os Ah lá, filhos, viu? né? Porque o Jô tem filhos com a Cláudia.
Tinha uma foto ali, né? É, a Judite dos estava dois observando, falou, ó, agarradinhos. lá tinha foto deles lá atrás do sofá, agora o vídeo que ela gravou já não tinha foto mais. Já não Menina, tinha. é uma cabeceira de cama. Ah, E pra mim e era no ele sofá. também saiu do Instagram. Ah, o Jô saiu Ah, É. pó, tique, hein? Pó. volta daqui Correu! uns 9 meses, eu acho. Pode ser. É, ou não. Ou não. Ou daqui 9 meses vai estar pior ainda É, a situação, né? O fogo na fogueira. Meu Deus, que lambança. Enfim, por hoje Esse foi o nosso momento o futebol. dossiê esportivo da primeira divisão da Até fofoca. cansei, esse negócio eu até tem break. Viu? Que isso? Jesus! Nós fizemos um Foi programa inteiro. emocionante. Maravilhoso. Da próxima vez a gente traz o André também para ele Pra falar dar uma sobre comentada, né? DNA Se futebolístico. a jogada foi boa ou não, É. a estratégia do time aí, se funcionou. Mas o jogo continua com a bola cheia, né? Ou não sei.